Olá! Em junho de 2008 foi aprovada a Lei 11.684, que torna obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia nas escolas públicas e particulares de ensino médio no Brasil. A lei mudou a formação dos alunos do ensino médio. E se no programa de ontem falamos sobre infância e filosofia, hoje é a vez de discutir o papel dessa área do conhecimento no ensino médio. Veja o que a nossa equipe preparou para você. Filosofia em debate. O que pensam jovens do ensino médio sobre questões como futuro, liberdade de pensamento e o sentido da vida? Em um curso pré-vestibular comunitário no Rio de Janeiro, veja como a filosofia está presente no ensino para jovens que tentam uma vaga na universidade. Filosofia no ensino técnico, uma realidade que a gente vai conhecer melhor no In Loco. A nossa equipe leva você até o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E não perca uma entrevista com Paulo Malafaia, professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em pauta, a filosofia nas salas de aula do ensino médio. Essa também acho que é uma contribuição que a filosofia no ensino médio tem a dar bastante significativa. Fazer um estudante começar a ser reflexivo, a pensar mais crítica e reflexivamente. Salto para o Futuro de hoje está no ar. Um programa da TV Escola, o canal da educação. Uma história marcada por idas e vindas. Assim, pode ser definido o ensino de filosofia no Brasil. No período colonial, por exemplo, com a educação jesuítica, o ensino de filosofia estava a serviço de uma doutrina religiosa. Com o passar do tempo, a situação mudou bastante. Hoje, o país vive o desafio de reestruturar o currículo da filosofia, que passa a ser obrigatório em todas as séries do ensino médio. Conheça um pouco mais sobre essa história na Linha do Tempo. A filosofia é disciplina obrigatória em todos os anos do ensino médio desde 2008. Mas antes disso, esteve presente na escola em diversos momentos da história do Brasil como matéria optativa. E tudo começou no período colonial. Olhando historicamente para a questão da filosofia na escola no Brasil, a gente poderia remontar, por incrível que pareça, ao período colonial. Porque desde quando chegam os portugueses no Brasil com os jesuítas, né, e que eles instalam as primeiras escolas, a organização escolar no Brasil, com 15 dias, 20 dias de permanência aqui, já figurava a filosofia como componente, conteúdo da escola, né, dos seminários jesuítas daquele período. Se a história da filosofia na escola teve como ponto inicial a vinda dos jesuítas, no século XVI a história da filosofia no ensino médio também teve seu marco, a Proclamação da República. No segundo grau, ou nós poderíamos chamar de formação elementar, a gente identifica na história que a filosofia realmente vai aparecer como componente curricular de cursos assim que nós podemos dizer elementares ou preparatórios para o ensino superior, mais para o final do século XIX, mais precisamente com o advento da República. Com a proclamação da República, há toda uma reestruturação, né, que é natural quando você muda de regime, etc., para adaptar a formação cultural, a formação educacional às novas necessidades do regime, etc. A filosofia fez parte do currículo do ensino médio até 1971, quando foi substituída por outra disciplina durante o regime militar. Quer dizer, os militares não tiraram legalmente a filosofia do currículo, mas ela de fato saiu das escolas, porque foram introduzidas duas novas disciplinas, né, a Educação Moral e Cívica e o SPB. Quer dizer, a disciplina filosofia foi deixando de ser ministrada. No regime militar, se começou a olhar com desconfiança a filosofia porque ela passava uma certa compreensão de um pensamento subversivo, né? Crítico e, segundo alguns estudiosos, progressista, e não conservador. Ao contrário de ser conservador, né? Ser crítico, ser revolucionário. Com o fim da ditadura, vieram as mudanças no sistema de ensino. A lei de 82, 7.044, a filosofia volta a figurar como disciplina optativa
mas ainda não no currículo, não como obrigatória. Então as escolas, muitas, passaram a não colocar filosofia no currículo, né? Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garantiu o domínio dos conhecimentos de filosofia e sociologia para os estudantes do ensino médio, mas não tornou a disciplina obrigatória. A grande mudança aconteceu 12 anos depois, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Nós temos que fazer com que realmente a presença da filosofia ela tenha um desenvolvimento adequado do ponto de vista filosófico e pedagógico para que a gente possa justificar esses 30 anos aí de lutas. Eu diria que a importância da filosofia no currículo está justamente em oferecer essa possibilidade de equilíbrio que seria absolutamente necessária entre a potencialidade do pensamento e do conhecimento científico, a potencialidade do pensamento e do conhecimento artístico e a potencialidade do pensamento e do conhecimento filosófico, né? Eu penso que um bom currículo, um currículo voltado para uma formação a mais integral possível e a mais abrangente possível, é um currículo que não pode prescindir dessas três áreas. Filosofar é pensar. E como a filosofia está de volta ao currículo do ensino médio, o Salto para o Futuro quis saber mais sobre o que se passa na cabeça dessa garotada. Exatamente. A gente organizou um debate com alunos do Colégio Estadual André Morroá, no Rio de Janeiro. Agora a gente confere como foi esse debate mediado pela Bárbara, uma atividade que tem tudo a ver com a prática filosófica. A gente recebe hoje aqui no estúdio alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual André Morroá, aqui do Rio de Janeiro, para fazer um bate-papo sobre filosofia, sobre alguns assuntos filosóficos. É o nosso ponte filosófico, não é, pessoal? Alguns assuntos como, bem cabeça, como o sentido da vida, né? Esse é um dos assuntos que vão estar aqui na nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Mas eu queria começar perguntando para vocês se vocês costumam parar para pensar nisso e quando param para pensar, o que vem à cabeça? A vida é meio incerta. A gente planeja todo dia uma coisa, mas a gente nunca sabe se a gente vai conseguir fazer o que a gente planejou. No caso, o surgimento de todos nós seres humanos, porque tem várias teorias, né? Mas na filosofia, como ensina a gente a pensar, né? A gente para pensar de onde nós viemos, né? Será que foi Deus? Será que realmente foi de uma explosão? Aí a gente para pensar nas teorias e para analisar o mundo. Mas que outras questões da vida, assim, do cotidiano, você acha que você costuma pensar na hora que você pensa sobre o sentido da vida, mas que tem a ver com você, com o teu dia a dia? Tem a ver comigo em relação ao futuro, porque a gente planeja coisas, mas não sabe se elas vão acontecer da ordem dos fatos que a gente planejou. A gente não tem isso em mãos, entende? Meio que foge da gente essa capacidade de predestinar o futuro. Vocês falaram assim, a gente passou a refletir, porque acho que foi você que disse assim, olha, a gente começou a refletir mais sobre as questões do mundo, da vida, enfim, a partir do momento que discutiu a filosofia. Antes, vocês acham que essa reflexão não vinha assim com tanta facilidade? Depois da filosofia, a gente começa a abrir mesmo o pensamento, a gente começa a aprofundar, a gente questiona. A gente pensa, caramba, eu não pensava nisso antes, tá tudo diferente. Aí você começa a questionar e fica até interessante, porque são coisas novas. Você nunca imaginou pensando naquilo. A gente é socializado de uma maneira que a gente se apega muito à religião, claro, à fé. Só que chega um momento que a gente quer explicações muito mais objetivas. Então, que a filosofia diz que os homens atribuem os fenômenos da natureza aos deuses e aos mitos. E, às vezes, a gente se prende muito a isso e não para pensar que existe algo mais além. Não descartando a fé, porque a fé é necessária para o homem, com certeza, mas a gente precisa pensar um pouco mais com razão, com verdade. Não que a religião não seja verdade. Essa questão aqui é uma questão polêmica, porque muitos adultos, como vocês aí apontaram, pensam o seguinte, tem assuntos que talvez não sejam tão legais a gente discutir com os jovens, né? Porque
talvez não vá entender, ou esse não é o momento. Tem sempre a história de se é o momento, não é o momento. Dá para falar de tudo, assim. Um assunto como, por exemplo, vida e morte, já é uma questão que surge. E se surge, vocês têm coragem, ou se sentem à vontade, mais do que coragem, se sentem à vontade para falar com pessoas mais velhas, como vocês disseram? Se duvidar, a gente sabe mais que os mais velhos. Eu acho que... Bem, eu não me sinto desconfortável, porque a nossa professora de filosofia também, ela chegou e tocou nesse assunto dentro da sala de aula. Teve gente que ficou meio assim, de conversar com ela. Não, mas isso é completamente normal. Dá para conversar na boa com todo mundo. Que outras questões vocês acham que são essenciais para discutir? Eu acho que a questão da violência hoje em dia, eu acho que tem que ser falado, tem que alertar. Porque às vezes uma pessoa é mudada a cabeça dela por causa de influência, amigos. E todo mundo fragiliza o jovem, acha que ele ainda não está preparado para a vida, que ele não consegue ver aquilo de frente. Eu acho que não, se a gente está estudando, a gente está amadurecendo e a gente está mais apto para receber aquilo. Eu acho que essa é a hora que a gente está para receber tudo. Porque às vezes super protegem a gente, não é assim. Daqui a pouco a gente sai da escola e vai ver uma vida bem diferente, com problemas bem mais sérios do que futuro, escola, intriga entre amigos. Eu acho que tudo é bem mais do que mostram pra gente ser. Com a filosofia, quando eu passei a ter na escola, eu comecei a refletir sobre os diversos assuntos, como muitos já falaram, futuro. Mas eu levo muito... Sim, eu penso no futuro, mas eu levo muito para o presente, porque a gente pensando muito no futuro... Óbvio que tem que pensar. A gente esquece de viver o presente e fica naquela de passar tudo rápido e vai para o caminho que a maioria teme, que é a morte, que ninguém quer morrer, óbvio. Eu não quero morrer. Mas eu acho que é isso, que a gente tem que parar de querer que tudo passe muito rápido e começar a enxergar a essência das coisas, o porquê de tudo, e a filosofia ajuda. Antes de eu estudar filosofia, as coisas eram impostas a mim, eu aceitava. Depois que eu fui passar a estudar filosofia, eu aprendi que a gente não deve aceitar, assim, a gente tem que se perguntar o porquê. É isso aqui. Não só aceitar, mas por que isso? A gente tem que não seguir senso de rebanho, seguir o que todo mundo segue. É isso e todo mundo vai seguir. Não, a gente deve se perguntar o porquê, refletir o porquê disso e criar a nossa própria opinião. Bom, eu soube que vocês vieram para cá, para o estúdio, na van, cantando várias músicas, e aí trouxeram instrumentos. E aí isso foi uma surpresa legal para a gente, porque a gente não tinha combinado isso, né? A gente não tinha feito esse combinado de vocês tocarem aqui, mas a gente quer muito que vocês toquem. E aí eu queria saber qual é a música que vocês vão tocar, Maria. Então, a música que a gente vai tocar foi a do Lenine, Paciência. Então, vamos lá. Como acontece a formação em filosofia desses jovens que a gente acabou de ver no debate? Quem explica para a gente é a professora Giovânia Costa. Que assuntos são tratados com eles e quais os métodos de avaliação? Veja no contexto. O planejamento das aulas. No meu trabalho, o que eu tento fazer da filosofia é uma experiência de pensamento. Né, de que seja, mesmo que eu tenha um currículo oficial a cumprir, propor dinâmicas, trabalhar de uma forma que não seja muito conteudista, porque eu não acredito muito numa prova onde eles precisem reproduzir um conteúdo de filosofia. Não que a história da filosofia não seja importante, claro que é importante, mas nessa faixa etária do ensino médio, 16 anos, eu não quero que eles reproduzam ou que eles saibam quem são os filósofos ou o que os filósofos falaram, né? Eu tento potencializar o que essa tradição acontece hoje na vida deles.
Que assuntos interessam aos jovens? Eu fiquei muito impressionada com um estagiário que, ao dar a prova de aula, ele me perguntou: o que eu vou dar? Eu falei, eu estava dando Nietzsche e ele não era nem um pouco nietzschiano, era um menino de um seminário, e ele se propôs a dar São Tomás de Aquino. Eu falei, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? Fiquei insegura. Ele chegou lá e deu, com a prova de aula dele, as 5 provas da existência de Deus. A aula foi um sucesso absoluto. Por quê? Os adolescentes são totalmente mobilizados se Deus existe ou não. O que é que tem depois da morte ou não? O amor. Não, o ano que eu dei amor foi uma delícia. Eles estudaram, procuraram músicas, que são questões que são deles. Amor, amizade, morte, Deus. São as questões do homem e já estão presentes nessa idade com toda a força. Como avaliar os alunos nas aulas de filosofia? Eu optei por fazer avaliações todas do mesmo valor e eu estou tentando construir avaliações orais, porque sabemos que temos na rede estadual muitos alunos com problemas de leitura e escrita, né? Então estou tentando valorizar também a oralidade. Para o desenvolvimento da escrita, eu estou utilizando o memorial. Então eles têm um caderno, como este daqui, por exemplo, tem muito capricho, né, nos cadernos. Virou uma certa disputa entre os adolescentes, as capas mais bonitas. E o que eu faço é propor que a cada aula eles tenham uma reflexão filosófica que eu dirijo. Então, eu dou um tema e eles têm que fazer uma redação sobre o tema da aula. Mas, além disso, eu peço para eles fazerem extras. Então, em qualquer momento do dia que eles ouvirem uma música e começarem a filosofar, a pensar sobre alguma coisa, eu peço, vai lá e escreve no seu memorial que isso vai ser valorizado. Depois de conhecer essa experiência de ensino de filosofia no Colégio André Morroá, daqui a pouco vamos saber como a disciplina está presente no currículo de um curso pré-vestibular comunitário. E em uma escola voltada para o ensino técnico no Rio de Janeiro. É logo mais, depois do intervalo, voltamos já. A filosofia também é conteúdo presente nas questões do vestibular. E para saber mais sobre como essa área do conhecimento está inserida no pré-vestibular, o salto para o futuro foi conhecer o trabalho do Educafro. Voltado para a promoção do acesso da população negra ao nível superior, o Educafro surgiu no final dos anos 80 e conta com professores voluntários em diversas áreas. Entre elas, claro, a filosofia. A Educafro foi criada com o objetivo de promover a inclusão de jovens de baixa renda nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Com a ajuda de voluntários, oferece cursos gratuitos nos diversos núcleos, espalhados pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, como esse que funciona no bairro da Lapa. E a filosofia está presente no currículo dessa rede de pré-vestibulares comunitários. Em vários núcleos nossos já temos a aplicação da filosofia, porque nós achamos importantíssimo, além de ela ser uma matéria requisitada também nas provas de vestibular, a gente percebeu que é uma matéria importante para que nossos alunos estejam dando entrada no universo mesmo universitário, né? O núcleo de pré-vestibular do projeto Educafro existe há 12 anos. É nesse espaço que os alunos assistem às aulas de filosofia. E aí, quando você vai nesse caminho de compreensão, né, aí entra a importância de a gente trabalhar aqui no Educafro. Ele não é um caminho de reflexão para você ser mais que os outros. A filosofia no vestibular, a filosofia nas camadas populares, né, ela vai possibilitar com que o ser humano, né, entre na universidade com outro olhar, né, não apenas um olhar de
querer entrar no mundo que está aí, mas um olhar de querer reconstruir esse mundo que está aí, que isso é fundamental. Eu não conhecia ainda a matéria a fundo, mas já me interessava porque eu trabalho com algumas coisas de cultura, né? Mexo com capoeira também, dou aula de capoeira, então eu tenho muito interesse por conta das questões que a gente enfrenta dentro dos trabalhos culturais. E as aulas que eu tenho aqui, que a gente pode também chamar uma parte dela de aula de cidadania, você passa a ver a filosofia como a fonte de toda essa referência de senso crítico sobre o senso comum na sociedade, né, que é o senso que todos nós temos socialmente. Na Educafro, tanto a filosofia como a história, eu vejo assim um complemento entre as duas, foi fundamental, porque foi uma nova visão que desperta nos alunos a vontade de conhecer, aguça a vontade de falar, emitir suas ideias, suas opiniões. Renato começou a frequentar as aulas com um objetivo: ser advogado. Incentivado por um integrante do núcleo jurídico da ONG, ele passou no vestibular e levou seu projeto adiante. Ele era o advogado da época. Tivemos até uma conversa com ele, a qual eu falei que eu também queria fazer direito. Ele foi e me incentivou, deu assim, incentivo. E o engraçado é que hoje eu estou aqui na Educafro fazendo a parte que ele fazia. A gente está com um núcleo jurídico aqui na Educafro, a qual a gente faz atendimento ao povo e orienta. Histórias como a de Renato comprovam que a filosofia é muito mais do que uma disciplina e mostram que, por meio dessa área do conhecimento, é possível fazer muitas descobertas. A filosofia, ela é fundamental porque ela trabalha conceitos, né? Então, o conceito filosófico, ele está em todas as áreas do conhecimento, né? A filosofia, ela não é uma matéria simplesmente. Ela é a abertura do ser humano diante da vida. Eu não tive filosofia no colégio, no ensino médio. Eu vim conhecer filosofia aqui na Educafro. E é muito interessante, né? Porque a filosofia te abre, né? Abre tua visão para o mundo, né? Eu conhecia outro mundo, agora eu vivo num novo mundo. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ, a filosofia está presente no currículo há mais de 10 anos. A repórter Lara Carvalho conversou com professores e alunos sobre o papel da filosofia na formação dos estudantes. A gente veio conversar com Cristiano Ponte, que é diretor de ensino do campus Rio de Janeiro, e vai falar sobre o papel da filosofia nessa instituição. Olá, Cristiano. Para começar, qual a história da fundação dessa escola? Olha, a nossa escola nasce na década de 40, né, uma escola técnica em Química, especificamente, né, para tentar atender uma demanda, né, do governo federal naquele momento. Né. A escola evoluiu, né, durante esse período para uma instituição muito maior. Nós tivemos várias sedes, né, até chegarmos a esse prédio que hoje ocupamos aqui no campus Rio de Janeiro, que é o bairro do Maracanã. E a escola hoje, ela atende, né, em torno de 2.000 alunos, né, e nós diversificamos esses cursos, não estamos só com Química, hoje nós temos vários cursos técnicos, né, atendemos também jovens e adultos com formação técnica, cursos de graduação e pós-graduação. Como a filosofia está inserida no projeto político-pedagógico dessa instituição? A filosofia, né, há mais de uma década, né, mesmo não sendo uma obrigatoriedade naquele período, ela foi incluída na nossa grade horária, né, como uma disciplina formal e necessária, né, e até hoje ela já estava presente mesmo antes da obrigatoriedade causada pela lei. E isso foi um reconhecimento pela necessidade na formação dos nossos alunos, que com certeza não visa mesmo uma formação técnica profissional, e sim uma formação humana completa de um cidadão, né, que precisa ir muito além de uma formação tecnológica. As propostas de trabalho são, primeiro, leitura de texto, que é importantíssimo e essencial, não só para a filosofia, mas para as outras disciplinas também. Então, acho que
A leitura é muito bom para as outras áreas, né? A gente trabalha muito com resumos, pesquisas e a gente trabalha também com algumas atividades mais lúdicas. Teatro, né? A gente faz, às vezes, júris simulados, quando os temas são mais polêmicos, né? E, geralmente, a gente parte um pouco isso, por que eu falei. Teatro, peças, a Alegoria da Caverna, já 2 turmas montaram uma peça sobre esse assunto, então é muito interessante. O meu primeiro contato foi na 8ª série, no 9º ano, né? Que não foi um contato muito bom, assim, porque não gostei de cara, mas assim que eu entrei aqui, que eu vi uma filosofia completamente diferente do que eu via antes, eu adorei e eu adoro até hoje. Ela fez perguntas básicas sobre a filosofia e que me botaram para pensar. A gente conversa bastante, porque acho que isso é o intuito da aula de filosofia, é a gente expor nossas opiniões, porque a igualdade dos direitos tem que ser respeitada, então a professora dá bastante abertura para cada um falar o que pensa, não deixando desviar do intuito que é o conteúdo. Aqui nesse colégio a gente tem todo ano uma semana de palestras, atividades. Então, há nessa época uns debates que são comuns às áreas de filosofia e das outras áreas, né? Mas existe também, pelo menos eu dentro da filosofia, eu tento trazer um pouco algumas coisas da história da química, mostrando como os primeiros filósofos foram também primeiros cientistas, primeiros físicos, primeiros químicos, né? A gente forma um técnico, né, um trabalhador e que deveria ter pelo menos consciência do que significa o trabalho dele, né? Ele trabalha com ciência, ele trabalha com... Vai ser um químico, vai ser um gestor ambiental, então seria interessante que ele compreendesse o que é essa ciência que ele trabalha, que ele estuda, que ele vai aplicar imediatamente, né? E tem também a questão de entender mesmo politicamente o seu papel, né? O seu papel no mundo. E tem a questão também do aluno ser vamos dizer assim, imediatamente responsável dentro dessa escola. Essa escola não tem um inspetor, essa escola lida com aulas em laboratório, que tem que ter uma certa disciplina. Então, acho que a filosofia ajuda um pouco nessa questão da formação da responsabilidade do aluno. Em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa saber falar sobre vários assuntos e a filosofia põe a gente para pensar em tudo, inclusive na política, na história do mundo, e a gente tem que saber. Ela pode contribuir mudando alguns aspectos da minha mente. Por exemplo, no semestre passado a gente aprendeu coisas sobre Hobbes e Rousseau. O homem é o lobo do homem, e o homem não é mau, a sociedade que o corrompe. E isso são conceitos que a gente tem que levar para a nossa vida. A gente passa a olhar o mundo de um jeito diferente, de acordo com alguns conceitos que a gente aprende em filosofia. Uma das obras mais conhecidas da história da filosofia foi tema de uma aula com alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. É a Alegoria da Caverna de Platão, que foi o ponto de partida para uma atividade dos alunos do IFRJ. E é para lá que a gente volta para acompanhar essa experiência. Vocês lembram da aula passada que a gente falou das 3 fases da Alegoria da Caverna, lembram? Por que eu chamo de alegoria e não mito da caverna? Alguns textos, né? Alguns textos mostram como mito da caverna. Por que a gente acha melhor, mais correto filosoficamente, chamar de alegoria? Nessa atividade, geralmente quase toda aula funciona assim. A gente dá uma lida num fragmento da história da filosofia, geralmente um fragmento clássico mesmo. Por exemplo, eu peguei o texto A República do Platão e a gente leu um fragmento que é um tradicional também já da história da filosofia, que é esse fragmento da Alegoria da Caverna. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro, desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente.
Qual é o grande problema de Platão? É que sem a educação, sem o conhecimento, né, nós estamos presos exatamente nesse mundo das sombras. Eles tomam a aparência, eles tomam a simples opinião, a doxa, como sendo o conhecimento verdadeiro. Na terceira parte, que é a parte que eles mais gostam, eu lanço uma pergunta e eles debatem e conversam, e sempre sai uma exaltação no final, porque eles são muito polêmicos, mas é bom, assim, eu acho que surte resultado. Quais seriam, então, as sombras do mundo atual que nos mantém presos na ignorância? O que eu vou chamar de ignorância? Falta de percepção com as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, certo? A própria falta de educação, falta de respeito, falta de tolerância, né, com os outros, né? Que mais? Podemos dizer aí a violência, né? A violência, a intolerância, a alienação, todas elas partem do preconceito, que é uma ignorância com relação a alguma outra coisa que você não conhece, mas que você odeia de alguma maneira, você tem repugna. Eu acho que o preconceito é a principal caverna, a principal sombra. Esse texto retrata perfeitamente o mundo contemporâneo, né? Toda essa espécie da prisão que as pessoas têm com uma falsa realidade, a religião, a mídia, tudo isso interfere na realidade da gente. Pode-se dizer que todas as correntes que prendem os prisioneiros, elas podem ser os nossos medos, os nossos preconceitos, as nossas inseguranças. As sombras é o que a gente pensa e a gente só se prende nisso por causa desses preconceitos. Tudo isso não são só sombras, mas como são o muro relatado no próprio texto que nos impede de enxergar a realidade. Nós não vemos muita coisa do mundo ao redor. E as pessoas que conseguem enxergar dificilmente contam pra gente, porque a arrogância prende um pouco nisso. E um ponto importante que Platão diz é que nós temos que divulgar o conhecimento para os outros, mas nem sempre os outros querem ouvir o conhecimento. Então, assim, o meu objetivo sempre, que eu tento nessas aulas, trazendo o debate, é um pouco de desconstruir essa ideia do peso da filosofia. Embora seja importante também não tirar esse caráter formal, esse caráter de que existe um texto clássico pesado que tem que ser visto, tem que ser lido, né? A aula de filosofia, ela em si é uma aula muito boa, porque é a aula que a gente mais interage, uns com os outros e com a professora. E a filosofia em si, ela questiona a realidade, isso é muito bom para levar para a nossa sociedade. Acho que a melhor forma de uma aula de filosofia é assim, que a gente olha para o que a gente está falando, a gente debate com elas e troca as ideias, troca informações, faz um intercâmbio filosófico. Aprecio muito essa questão da participação de todos e creio que isso é fundamental até mesmo na formação da nossa identidade, ter essa oportunidade aqui de debater. O debate de sexta-feira está chegando e para participar é fácil. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário sobre esta série, escreva para a gente. O e-mail é salto@mec.gov.br. Ou, se você preferir, ligue durante o programa e faça sua pergunta para os nossos convidados. O telefone é 0800 282 6757. Participe e contribua com as discussões sobre filosofia, ensino e educação. E agora vamos a uma rápida pausa, mas fique ligado porque depois do intervalo tem entrevista aqui no Salto. E o convidado de hoje é o professor Paulo Malafaia, do Colégio Pedro II. Eu costumo dizer às vezes para os meus alunos que é difícil, por exemplo, que a prova de filosofia não seja passível de discussão. Você pode, através da resposta que eles dão, oferecer uma outra resposta que eu mesmo não tinha pensado quando elaborei o gabarito, né? Estamos de volta com o último bloco do Salto para o Futuro de hoje,
que fala sobre a filosofia no ensino médio. Como é possível levar para as salas de aula do ensino médio as muitas dúvidas e reflexões da filosofia? Esse é um dos temas da entrevista que você acompanha agora. Paulo Malafaia é mestre em filosofia e coordena uma equipe de professores do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. A gente vai conversar com ele sobre a contribuição dessa área do conhecimento para o ensino médio. Olá, Paulo. A pergunta pode parecer óbvia, mas muitos estudantes se questionam: por que estudar filosofia? Uma resposta inicial a essa pergunta pode ser do estudante começar a pensar-se a si mesmo, pensar o seu papel no mundo, pensar qual contribuição no final do ensino médio ele vai poder dar como futuro cidadão e também relacionando a filosofia com outras áreas do saber, aquelas mesmo que ele tem nas outras disciplinas do ensino médio, pensar também que a filosofia pode questionar, pode levar o estudante a questionar as propostas das outras disciplinas, o papel das outras disciplinas, ou aquele muitas vezes conhecimento acadêmico, fechado que as outras disciplinas trazem, mas sem muitas vezes um papel reflexivo. Essa também acho que é uma contribuição que a filosofia no ensino médio tem a dar bastante significativa. Fazer um estudante começar a ser reflexivo, a pensar mais crítica e reflexivamente. Qual o papel da filosofia no ensino médio? As outras disciplinas muitas vezes têm um caráter um tanto quanto já pronto e fechado. É difícil questionar, por exemplo, como professor, os caminhos que se chega a uma resposta ou a solução de um problema matemático, ou de um problema físico, ou de um problema químico. Ao contrário, a filosofia, pelo modo de colocar as questões, já está por si mesma aberta às distintas respostas, às distintas discussões, né? Eu costumo dizer, às vezes, para os meus alunos que é difícil, por exemplo, que a prova de filosofia não seja passível de discussão. Você pode, através da resposta que eles dão, oferecer uma outra resposta que eu mesmo não tinha pensado quando elaborei o gabarito, né? Esse, por exemplo, é um papel bastante significativo da filosofia, né? Fazer com que os estudantes despertem uma saída para uma questão que a filosofia coloca, ou tentem pensar caminhos para uma solução que a filosofia coloca ou dispõe, né? De que maneira a filosofia se relaciona com as outras áreas do conhecimento que fazem parte do ensino médio? Me parece que a filosofia pode ajudar, inclusive, a se relacionar de modo ainda mais direto com as outras disciplinas do ensino médio, se a gente pensa a filosofia, ou pensa o papel da filosofia em sala de aula através de questões, se a gente coloca as questões para os alunos. Um exemplo que eu posso oferecer é que é do plano de curso que eu estou seguindo esse ano no colégio, voltado para a primeira série do ensino médio, baseado em duas questões simplesmente, que é o que é a natureza e como podemos conhecê-la. Nesse sentido, a gente já tem de cara uma relação com as ciências da natureza, a química, a biologia, a física. Mas também, se a gente pensar que essas ciências são ciências matematizadas, também a gente já ganha aí uma relação com a matemática. Os primeiros filósofos pensaram uma relação com a natureza diferente de como hoje o homem do século XX, XXI pensa a natureza. Mas me parece que essa é uma relação apenas diferente mesmo, não melhor ou pior. Esse é, por exemplo, um ganho que a gente tem se a gente pensar filosoficamente como o homem pode se colocar diante da natureza. O que eu disse aqui com relação às ciências da natureza e à matemática se aplicariam também no âmbito da história, da sociologia, como outras questões. Pensar a política ou pensar a ação ética do homem no mundo contemporâneo está diretamente relacionado com as grandes questões das outras ciências humanas, né? Eu diria que a filosofia se relaciona com praticamente todas as áreas do presente no currículo do ensino médio, sem contar ainda que eu não citei música e arte, que também a relação é fecunda e bastante direta. Muitos professores devem se perguntar nesse momento se existem metodologias mais adequadas para o ensino da filosofia. O que você poderia apontar para esses professores? Eu diria que uma exigência bastante grande seria, na medida do possível, trabalhar com os textos dos próprios filósofos. De algum modo, acrescentar aos textos dos filósofos outras referências artísticas ou didáticas de modo geral. Às vezes o manuseio ou a reflexão
sem deixar de lado os textos de filósofos, mas complementando-os com filmes ou músicas, ou a leitura de um texto que possa, de alguma maneira, facilitar, seja introduzindo, mas, ou, no segundo momento, ajudando a compreender o texto do filósofo. Acho que são possibilidades bastante grandes, bastante, digamos assim, fecundas para enriquecer a discussão que o texto pode nos dar. Quais são os desafios de ensinar filosofia para o público jovem? Os desafios são bastante grandes, eu diria. O primeiro deles, talvez, é quebrar uma certa resistência de que a filosofia ou não serve para nada, ou é muitas vezes encarada como uma submatéria, porque ou não é tão cobrada no vestibular, ou porque a princípio poderia não teria nenhuma utilidade prática para a vida subsequente daquele estudante, daquele aluno. Acho que esse é o primeiro desafio, tentar fazer com que a filosofia tenha o seu caráter de importância. O segundo grande desafio eu destacaria é tentar fazer com que a disciplina possa, de fato, ser filosófica na sala de aula. Tentar fazer com que a aula seja uma aula de filosofia. E eu acho que isso se consegue fazendo com que as questões filosóficas possam, de alguma maneira, ganhar alguma repercussão entre os alunos. Como alcançar isso? Como adquirir isso? Tentando levantar em sala de aulas as questões clássicas que os filósofos levantaram e tentar discuti-las com os alunos. Dentre as questões éticas, por exemplo, questões que ainda permanecem com o seu vigor, com a sua importância, porque a felicidade, uma questão que Aristóteles levantou na Ética Nicômaco, né? Por exemplo, questões de filosofia política, como o homem deve se relacionar com o Estado, questões clássicas e que ainda hoje permanecem com bastante relevância para a filosofia. O terceiro grande desafio é tentar fazer com que essa discussão não seja apenas da ordem da mera opinião, mas que os alunos possam argumentar, tentar colocar as suas propostas, os seus pareceres com base em uma argumentação sólida, rígida, rigorosa, para que se possa ver quais pareceres de fato têm fundamento, quais pareceres estão sobre bases sólidas mesmo. Essa foi a preocupação dos grandes filósofos, né? Tirar a filosofia do domínio, da simples opinião, mas tentar apresentar argumentos para as suas propostas, para as suas teses, né? Acho que esse é um terceiro grande desafio, formular a capacidade argumentativa que é fruto de uma reflexão nos alunos. E o que não pode ficar de fora desse currículo? Ética, política, eu diria também que a discussão com a ciência contemporânea não pode ficar de fora. E dentro desses três grandes temas, né, ética, política e ciência, a gente já tem bastante pano para manga para pensar o ensino médio todo, né? O que fazer, como agir corretamente, mas também o que é felicidade, questões éticas fundamentais que todo e qualquer homem se pensa e, de alguma maneira, os filósofos pensaram tentando impor a essas respostas, a essas questões, um rigor filosófico, né? Qual o papel que a política tem, qual o papel que eu, enquanto cidadão, posso e devo oferecer, devo ter no mundo. São questões filosóficas que, com uma relevância, com um percurso histórico bastante grande. O que a ciência pode ou deve fazer, o que é justo, o que é ético a ciência fazer, como a ciência pode contribuir no mundo e quais são os desafios e os limites que a ciência contemporânea tem, são questões também muito importante, né? Fazer com que o estudante no ensino médio tenha acesso a essas questões, possa pensar já desde o ensino médio. Essas questões são fundamentais, diria eu. Diante desse cenário que você acabou de descrever, qual é o papel do professor? Eu diria, Lara, que o professor deve, sobretudo, estimular essas questões, deve suscitar essas questões, né? Deve fazer com que os alunos, de alguma maneira, possam dar um start, possam ligar-se para essas questões, para a importância dessas questões, né? Nesse sentido, o professor, muitas vezes, mais que oferecer as respostas, deve insuflar, deve fermentar ali as questões, né? Há quem diga que a filosofia é, na verdade, a ciência que faz as questões, que mais importante que as respostas que ela oferece seriam as questões que ela coloca.
E me parece que há uma boa dose de razão nisso, assim, né? É importante para os alunos colocar-se as questões, né? Colocar-se as questões de modo fundamental, como eu falava antes, não para simplesmente escolher uma opinião, um parecer fraco sobre isso, mas tentando argumentar, tentando embasar, tentando justificar. Me parece que nesse sentido a filosofia tem bastante a contribuir também para que as pessoas possam respeitar-se mais mutuamente. Se o professor consegue fazer com que os alunos, tentando responder às questões que a filosofia coloca, fundamentem da melhor forma possível, me parece que isso também é uma abertura muito grande ao respeito mútuo, para ouvir uma posição divergente, mas que pretende ser bem fundamentada, para voltar atrás numa possível ou discordância ou erro que se possa colocar como resposta a uma dessas questões, né? Me parece que o diálogo pressupõe ir para a conversa com a possibilidade de vir a estar errado. E só se pode fazer isso de modo franco se se sai do mero achismo, da mera opinião. Para finalizar, como o ensino de filosofia pode contribuir para a compreensão do mundo contemporâneo? Eu destaquei pelo menos 3 grandes áreas, acho que faço questão de voltar a elas para pensar, né, o mundo contemporâneo, né? A ética, a política e a relação com a ciência, né? Na ética, a gente vê grandes questões no campo da bioética, no campo da relação mesmo do homem com a natureza. Na filosofia, eu diria, na política, eu diria que é necessário até resgatar o papel que a pessoa enquanto cidadã tem no mundo, a contribuição política que as pessoas devem ter e exercer. E na ciência, acho que na relação com a ciência, acho que a filosofia tem bastante a contribuir para pensar, sobretudo, quais limites tem ou deve ter a ciência, é possível a ciência fazer qualquer coisa. E também, será que a ciência é capaz de dizer tudo? Será que nós devemos nos submeter à ciência? Qual o papel, de fato, que a ciência tem para nos formar enquanto seres humanos, né? Eu diria que esses 3 campos do saber são contribuições bastante significativas, bastante relevantes que a filosofia tem a dar para o mundo contemporâneo. Ok, Paulo, muito obrigada pela entrevista. Um prazer. E aí, gostou do programa de hoje? Então você não pode perder o Salto para o Futuro de amanhã. Aqui no estúdio vamos receber 3 convidados que vão falar sobre a relação entre filosofia e educação. Você é nosso convidado para o 4º programa da série. Amanhã a gente tem um novo encontro marcado. Aqui na TV Escola. O canal da educação. Tchau. Tchau.